Curitiba. Curitiba? Barreto é que conhece melhor. É Curitiba. Maravilha. Falando em Curitiba, de novo, eu peguei mais 2 autores sem avisar eles que começou e já começou. Muito boa noite a quem estiver nos assistindo. Bom dia, boa tarde para quem assistir essa live logo depois que acontecer. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 35 anos em Belo Horizonte e diversas capitais brasileiras. Eu digo hoje que, na verdade, não são 35, são 34 presenciais e um ano e pouco já nesse mundo virtual no qual a pandemia nos lançou. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma grande estante com diversos livros e artigos de decoração. E os depositamos aí onde você está nos assistindo, no YouTube, nesse canal do YouTube do Sempre um Papo. Tem mais de 450 programas gravados. Podem maratonar durante algumas semanas, não tem problema nenhum. Vocês vão ouvir ali e assistir pessoas, autores e personalidades do calibre de quem está hoje conosco no nosso Sempre um Papo, que é o psiquiatra e psicanalista Francisco Paes Barreto e o professor emérito da UFMG e economista Clélio Campolina. Muito boa tarde, Barreto. Muito boa tarde, Campolina. Muito boa tarde. Uma felicidade falar com vocês. Obrigado por terem aceito o meu convite. Vamos, então, dizer para as pessoas o motivo do nosso encontro é o livro O Enigma China, uma síntese histórica, econômica e psicanalítica. Afonso segura nas mãos o livro Enigma China, de Francisco Paes Barreto e Clélio Campolina, cuja capa é vermelha. Não poderia ser de outra cor, né, gente? Vamos falar a verdade também, né? Editado pela editora CVR. Eu queria dar a palavra para o Barreto para começar falando um pouco do livro. Explica para a gente como é que foi essa decisão de um psiquiatra, psicanalista e um economista se juntarem para falar sobre a China e explica um pouco do livro para a gente, Barreto. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Afonso Borges. O psiquiatra e psicanalista Francisco Paes Barreto está sentado em frente a uma ampla estante repleta de livros. Ao fundo, há uma foto de Sigmund Freud. O Enigma China. Já que você mostrou a capa, aqui está em mandarim escrito exatamente o Enigma China. A capa quer dizer isso. De que se trata o livro? É um convite, é uma proposta. E mais do que isso, uma aposta. Vamos saber da China, vamos ler sobre ela, vamos conversar sobre a China. Essa proposta seria um meio, uma estratégia para esclarecer o que se passa no resto do mundo, inclusive no Brasil. Esse é o nosso plano, essa é a nossa ideia. Como é que nasceu isso? Como que tudo isso teve origem? Eu confesso que sinto a situação política do Brasil difícil. Está cada vez mais difícil conversar sobre política aqui. Os ânimos estão muito exaltados. Eu costumo dizer, não há debate. O que há é embate. Embate violento, polarizado, sectarizado. Um embate que deixa cisões nas famílias, que deixa cisões nos ambientes sociais,
criando inimigos ali onde existiam amigos. De modo que a gente observa que as pessoas estão se fechando para os argumentos, estão se fechando para os fatos e se deixando levar pelas paixões. Essa sectarização, essa polarização, se continuar, vai nos levar a um beco sem saída. Não é algo que se deva esperar, que se deva permitir. Como sair do impasse? Esse aqui é o problema. Eu tive uma ideia a partir de uma lembrança. Eu me lembrei dos anos 1970. O Brasil vivia uma ditadura férrea. E na Grécia também existia uma ditadura militar férrea. O jornal satírico O Pasquim teve a seguinte ideia: autoproclamar-se um jornal de oposição à ditadura grega. E o mais engraçado é que a censura prévia deixou isso passar. Então, ele ficou com essa autoproclamação. Como se falar de um país estrangeiro fosse permitido. É permitido criticar a ditadura grega, mas não a brasileira. Dessa maneira, o Pasquim burlou a censura prévia. A partir daí eu comecei a refletir. Quem sabe nós poderíamos ir por esse caminho, ampliar essa estratégia. Então a minha ideia foi essa: conversar, trazer elementos sobre um país estrangeiro como forma de ampliar os horizontes do debate político brasileiro, como forma de introduzir ingredientes novos, elementos novos nessa nossa conversa empobrecida sobre política. De modo que essa ideia surgiu assim, e o passo seguinte foi escolher que país seria esse. A escolha foi muito fácil. A China. É claro, a China. A China é o mais distante, é o mais diferente, é o mais enigmático. A China é o mais importante. Para o Brasil, a China é, por excelência, o país estrangeiro. Então, não houve dúvida nenhuma quanto a isso. Eu vou chamar a atenção para alguns aspectos. A China está no extremo oposto do Brasil e em muitos sentidos. Por exemplo, o Brasil vive uma relativa estagnação econômica há várias décadas. E o Brasil vive um impressionante processo de desindustrialização. Com a China ocorre exatamente o oposto. Um vertiginoso crescimento econômico, um impressionante processo de industrialização. A China, há muito tempo, é o maior país exportador no mundo. E prestem atenção, em 40 anos, ela saiu da condição de país miserável
para a maior potência econômica do mundo, segundo estimativas várias. De modo que nós tivemos ali algo impressionante e sem precedentes na história da humanidade. A China é a locomotiva da globalização e não há um país sequer que não sofra maior ou menor influência dela nos dias de hoje. O livro não é uma apologia da China. O livro não é uma execração da China. É, na medida do possível, uma análise imparcial, buscando, conforme foi proposto, trazer subsídios para nós conversarmos, em outros termos, a política brasileira, o que fazer com o nosso país. Essa é a tentativa. Então, nós vamos abordar a educação na China, a saúde, a justiça, o meio ambiente, o regime político, o regime econômico, as condições de vida do trabalhador chinês e assim por diante. Dei apenas alguns exemplos. De minha parte, eu fiz no livro uma abordagem histórica alternada com um comentário psicanalítico. Então, a cada capítulo histórico se segue um capítulo que é um comentário psicanalítico. E, a certa altura do projeto, eu decidi convidar o professor Campolino para entrar nessa empresa, ele abordando aspectos históricos e econômicos, e ele aceitou de bom grado, e o resultado é esse que nós agora estamos apresentando. De modo que a minha abordagem ela é histórica e psicanalítica. Vocês poderão perguntar o que é que um psicanalista tem a dizer sobre esses temas. É claro que um historiador ou um economista, nada de braçada numa situação como essa. Mas e o psicanalista? O que é que o psicanalista pode trazer de contribuição num contexto como esse? Eu vou trazer alguns exemplos para clarear essa questão. A psicanálise é muito conhecida enquanto tratamento, o tratamento psicanalítico. O tratamento psicanalítico ele é reconhecidamente caro, demorado, difícil, embora ele tenha resultados, às vezes, rápidos em algumas circunstâncias, mas no conjunto, no contexto mais geral, ele é um tratamento longo. Eu diria que é um tratamento para poucos. Não é um tratamento de massa e nunca será, na minha opinião. É um tratamento para poucos. E essa é a face mais conhecida da psicanálise. Mas ela não é só isso. A psicanálise é também um instrumento de investigação.
e ela pode ser aplicada a outros campos, a outras áreas. E é isso que eu tentei e fiz na minha parte do livro. Psicanálise aplicada ao campo da política. Então, tanto Freud como Lacan usam esse termo, psicanálise aplicada. E nós teremos aí uma tentativa minha de aplicar um instrumento de investigação da psicanálise no campo da política. Para também não ficar apenas no campo mais teórico, mais abstrato, eu vou trazer exemplos. Exemplos de como que a psicanálise pode contribuir nesse sentido. O primeiro exemplo que eu vou citar é o da sexualidade infantil. Freud, logo no início da psicanálise, quando ele disse que existia uma sexualidade infantil, ele foi agredido de todas as maneiras. Ele foi chamado de devasso, de perverso, de impostor, porque a concepção predominante na época era uma concepção ingênua, angelical das crianças, de modo que ele foi alvo de agressões muito violentas no início da psicanálise e no início da sua própria carreira. Pois bem, eu pergunto, no mundo de hoje, há alguém que duvide da sexualidade infantil? Hoje é uma noção amplamente aceita. Esse é um exemplo daquilo que eu chamei de a psicanálise como instrumento de investigação, trazendo certas concepções que vão influenciar a nossa cultura. Vou dar mais exemplos. Freud foi um crítico severo da moral sexual civilizada. A moral sexual civilizada existe ainda hoje nas religiões monoteístas aqui do Ocidente, né? É aquela concepção que só admite o sexo no contexto de um casamento heterossexual monogâmico e para fins de procriação. As religiões até hoje preconizam isso, mas na época de Freud isso era bastante forte na cultura. Na cultura, por exemplo, que é chamada de vitoriana, na cultura vitoriana da época de Freud, isso era muito pesado, muito forte, era a moralidade vigente. E Freud criticava severamente essa moralidade dessa época. E ele afirmava o seguinte: é uma restrição, é uma repressão muito profunda da sexualidade, principalmente da sexualidade das mulheres, já que os homens dão as suas escapadelas, eles têm as amantes, as prostitutas. Então havia uma moral dupla que liberava o homem, mas as mulheres sofriam severamente com essa repressão. E Freud levanta a seguinte tese na época: a repressão sexual da mulher provoca uma inibição intelectual também. Resultado, o trabalho de Freud foi amplamente comprovado
com a emancipação da mulher. Assim que a mulher se emancipa, ela se libera intelectualmente. Nós podemos, sem sombra de dúvida, dizer que a mulher hoje está intelectualmente mais desinibida do que os homens, a partir da emancipação feminina. Então, a psicanálise também contribuiu muito para a emancipação feminina, e seria outro exemplo que eu daria da influência da psicanálise sobre a cultura. Não sei, Afonso, Maravilha. se eu poderia Maravilha, eu acho que é parar uma aqui ótima e deixar introdução. mais tempo para a nossa conversa. Ótima introdução, Barreto. Bem, vamos então agora ouvir nosso querido professor Campolina. Não vou fazer pergunta não, porque eu tenho umas 5 perguntas para fazer. Eu vou querer ouvir o Campolina antes para depois usar o que ele falar contra ele mesmo. Professor, boa noite. Tá bom. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. O professor e economista Clélio Campolina Diniz está sentado em um escritório. Sobre a mesa há pilhas de papéis e ao fundo uma estante com diversos livros. E gostaria também de agradecer o Francisco Paes Barreto, que me convidou. Ele começou esse livro por uma iniciativa própria, depois me convidou. Eu tive algumas dificuldades porque eu já publiquei muito, mas sempre trabalhos acadêmicos. Eu não tinha experiência de escrever para o grande público e textos mais curtos. Mas aceitei de bom grado a tarefa e comecei a elaborar. Eu escrevi, na minha parte, 20 textos que são interrelacionados, mas podem ser lidos de forma autônoma. Eu não proponho nenhuma resposta. Eu levanto as grandes questões contemporâneas, a meu ver, que afligem a humanidade em geral, que afligem o Brasil e que, portanto, devem ser motivos de reflexão. Embora eu seja um economista de profissão, eu procurei escrever os textos num linguajar acessível ao público em geral, tá certo? Baseado na convicção que os grandes temas exigem respostas que precisam ter legitimidade do coletivo e, portanto, embora eu tenha posições pessoais e individuais sobre os temas que eu tratei, eu procurei não tentar convencer o leitor das minhas posições. Eu procurei levantar as grandes questões para reflexão, no convencimento que eu tenho que não poderá haver nenhuma solução se não houver compartilhamento, se não houver entendimento, se não houver diálogo. As soluções têm que sair desse consenso e não de critérios autoritários ou individuais ou unilaterais. Então, eu vou listar alguns dos pontos, não todos, porque eu não tenho tempo para isso, e nem é o objetivo. Eu não enfoquei diretamente na China, como fez o professor Barreto. Eu pensei alguns temas contemporâneos dos desafios econômicos, sociais e políticos, não só do Brasil, mas do mundo em geral, e procurei trazer essas reflexões para que nós pudéssemos pensar sobre elas de forma conjunta. Eu vou listar aqui alguns pontos. Um ponto é como é a relação ou a forma de organização social do Estado e do governo. Nós queremos um Estado e um governo liberal, nós queremos um Estado e um governo neoliberal, nós queremos uma social-democracia, nós queremos um sistema autoritário ou ditatorial. A humanidade tem que saber o que ela quer para escolher, tá certo? O que deseja a sociedade, como fazê-lo. O que é o socialismo de mercado, que é esse experimento novo na China, à medida do fracasso das experiências capitalistas convencionais. Quais as razões do declínio da social-democracia? Que Estado e que governo nós queremos? Isso é uma questão mundial. A Europa está debatendo com isso, a Ásia está debatendo, toda a América Latina.
e no Brasil isso tem sido uma questão recorrente nos últimos anos. Então fica uma primeira indagação a partir dessas experiências, como organizar a sociedade, que tipo de governo e de Estado nós queremos para atender os propósitos da maioria da sociedade. Então esse é um ponto. O segundo ponto de reflexão, como compatibilizar essa corrida pelo crescimento econômico com justiça social, tá certo? A questão da concentração da renda se transformou hoje num problema mundial. E o Brasil é um dos países que tem um dos maiores níveis de concentração de renda no mundo. Você toma os dados, e o livro tem esses indicadores, a participação do 1% mais ricos na renda e na riqueza, você vai ver que é uma coisa exorbitante. Isso é uma questão mundial. A sociedade quer continuar convivendo com esses níveis de desigualdades. Quais os experimentos foram feitos? A experiência do comunismo como uma tentativa de coletivização geral dos meios de produção, de estatização de tudo isso, a experiência histórica nos mostra que não foi uma resposta adequada. Por outro lado, a liberdade total do mercado, tá certo? Levanta uma crescente concentração, também traz vários desafios. Então, eu acho que esse é um tema que está presente hoje na maioria dos países e no Brasil em particular também. Como organizar a sociedade, como organizar o Estado, como organizar o governo para que ele seja mais legítimo e democrático e atinja o conjunto da sociedade. Um terceiro ponto que eu também levanto, nós estamos diante da mais acelerada corrida científica e tecnológica da história mundial. Quais as consequências de tudo isso? Tá certo? Hoje nós sabemos que a China está num crescimento, numa concentração de esforços em ciência e tecnologia, e isso desemboca numa capacidade de competição econômica acelerada, mas nós sabemos também de toda a história mundial, ao longo do tempo, que ciência e tecnologia foram também muito usados para produzir destruições, para fazer economias de guerra. Há 2 livros célebres da professora Anne Mack, chama The Rise of the Gun Belt, que é como cresceu o cinturão da arma nos Estados Unidos, e depois um segundo livro, que era A Esperança Frustrada do Desmantelamento da Economia de Guerra. E nós estamos vendo hoje na crescente tensão entre Estados Unidos e Rússia e o receio de que a China esteja se preparando não só para a competição econômica, mas também por uma competição geopolítica e também, eventualmente, militar. Quais as consequências de tudo isso para a humanidade em geral, para o Brasil em particular, para a periferia mundial? Acho que são temas que estão muito presentes. Um outro tema que eu levanto é o desafio da preservação ambiental. A questão ambiental é de consciência muito recente. A primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente foi feita em 1972, tá certo? Em Estocolmo. Hoje, o noticiário deu que a Califórnia teve temperatura de 49,6 graus centígrados. Olha, não sei se todo mundo já teve experiência de experimentar temperaturas desse nível. Eu já experimentei 44. É extremamente desagradável, é impossível sobreviver. Então, essa é uma tendência. Esse é um tema hoje de preocupação mundial. E o Brasil, por várias razões, é uma fronteira para discutir essas questões. Nós temos a maior reserva de água doce do mundo, nós temos uma biodiversidade exuberante. Como manejar tudo isso, inclusive convencer a humanidade, os demais países, que eles têm que ajudar a preservar a natureza brasileira, tá certo? Como forma de beneficiar a todos, não abrir uma disputa, tá certo? Para saber quem toma certas posições. Então, também são temas que estão
colocados no livro. O que fazer? Hoje, toda a literatura mostra o fenômeno da chamada urbanização global. O mundo está se urbanizando com uma velocidade impressionante, e é principalmente na periferia. Veja o que está acontecendo no Brasil, as megacidades. A África está num processo semelhante. E a mega concentração urbana, no atual estilo de governo e de administração pública, leva a uma crescente segmentação social. Ou seja, a cidade está segmentada territorialmente, pobre mora numa parte da cidade, classe média e rica mora em outra parte da cidade. A segmentação é territorial, é social, é de acesso a recursos. Será possível conviver com esta situação quando você anda pelas ruas, a quantidade de sem teto, sem casa, dormindo debaixo de marquise, tudo isso mistura com a droga, mistura com a violência? São desafios que estão presentes de difícil solução. O que você faz com uma cidade de 30 milhões de habitantes segmentada? Isso implica recursos, vontade política, determinação e prazo para resolver. Então, são desafios que estão postos para o mundo periférico, principalmente, e para o Brasil em particular. A região metropolitana de São Paulo, hoje, só é menor que o aglomerado de Tóquio. A região metropolitana oficial tem 22, 23 milhões de habitantes. Num raio de 100 quilômetros, são 33 milhões de habitantes. Quais as consequências disso? Nós estamos em Belo Horizonte, anda pela periferia da cidade, veja o que está acontecendo. A China está experimentando uma experiência diferente. É aquela coisa da economia socialista de mercado. Toda a terra chinesa é de controle público e, portanto, se pode discutir, mas favela não se constrói. É óbvio que é um governo autoritário, um governo centralizado, mas não reproduz favela, porque ninguém constrói sem autorização. Então, são experiências que nós temos que observar para saber o que disso, o que pode ser rebatido. Um outro tema, eu estou olhando aqui para o relógio, é a questão dos processos de trabalho. A automação generalizada, a robotização, a inteligência artificial, tá certo? O home office, tudo isso vão ter implicações enormes do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista político. Qual o futuro do emprego? Existe hoje uma ampla literatura, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, discutindo qual a oportunidade de emprego, o impacto da qualificação educacional para ter oportunidade de emprego. Inclusive, pergunta se o emprego acabará. E tudo isso resvala na questão da distribuição de renda. A questão da distribuição de renda hoje passou a ser tema do pensamento convencional que defendia a concentração. Há vários livros, inclusive de prêmios Nobel, tipo Stiglitz, tipo Krugman, e um economista que tudo indica que será um novo prêmio Nobel, que é o Piketty, dizendo que é insustentável para a convivência da humanidade o atual nível de concentração da riqueza e da renda. O que fazer para alterar esse padrão? A crise das economias, das hegemonias mundiais. Nós vivemos um período do pós-guerra, da chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, em que o restante do mundo estava polarizado, com um ou com o outro. Aí houve a queda do Muro de Berlim, a expectativa de que o mundo seria mais pacífico, os Estados Unidos assumiram uma posição unipolar. O que nós assistimos embora seja uma economia fraca, o refortalecimento militar e político da Rússia, que implicações isso poderá ter. Qual é o desafio da competição China-Estados Unidos? Hoje muito mais se fala de uma competição econômica, mas é motivo de preocupação permanente de todos os governos do Ocidente, que implicações isso poderá ter, que consequências. Qual é a consequência para a periferia mundial? Hoje no Brasil se discute se devemos ser amigos ou inimigos da China. Eu dizia que os países têm que ter a sua autonomia e, portanto, não se trata de ser amigo ou inimigo, saber como conviver
de forma pacífica e autônoma, tá certo? Entre essas rivalidades que se põem. Um oitavo ponto, eu já estou terminando, como entender o que se passa na Ásia. Não é só China. China é o grande país com um governo centralizado, com uma velocidade de transformação, como disse o Barreto aí, impressionante em todos os sentidos. Eu já tive a oportunidade de visitar a China 10 vezes nos últimos 21 anos. Cada vez que eu vou à China, encontro uma China diferente. O esforço de ciência e tecnologia é algo realmente incomparável com qualquer experiência mundial. Quais as implicações de tudo isso? Quais as implicações disso para o mundo em geral, para o Brasil? Eu vou levantar um último ponto para não alongar, porque, ademais, também tem conflitos na Ásia, conflito entre a China e a Índia, conflito entre o Japão e a Coreia, e etc. E eu levanto uma última questão nessa fala, que é qual o futuro da humanidade diante de tantos desafios? O universo existiu antes do humano. Será que nós seremos necessários? Será que nós vamos nos transformar nos dinossauros do futuro? Daqui a alguns anos, daqui a alguns milhares de anos, a humanidade vai desaparecer? Quais as consequências da inteligência artificial? É a máquina que tem capacidade cognitiva, a máquina que aprende. Tá certo? Quais as possibilidades da engenharia genética, de você fazer reprodução biológica em laboratório? Nós hoje vemos na transgenia de plantas, aí à vontade. Qual é a possibilidade dos ciborgues? Uma espécie que tem metade máquina e metade humana? Ou qual a possibilidade que a ciência oferece de uma espécie que seria parte humana e parte de outro animal? Ou seja, todos esses são desafios que estão postos, que nós temos que pensar sobre eles sem a angústia exagerada. Eu costumo dizer que nós temos que ser dialéticos na análise, compreensivos e abrangentes, e, ao mesmo tempo, cartesiano na organização da nossa vida, porque senão a gente pira. Mas o fato dos desafios serem muito grandes não dizem que nós não devemos nos preocupar sobre eles. Então, é isso que eu teria a dizer. Eu acho que me alonguei mais do que eu queria. E muito obrigado. De uma vez mais, eu queria agradecer não só o Afonso, mas o Barreto por ter me convidado por essa empreitada, que de início eu achei que era inadequado para mim, mas depois eu acabei aceitando a tarefa de bom grado e escrevi os textos com um enfoque um pouco diferente do Barreto, mas acho que de forma complementar para pensar o que está passando pelo mundo e as implicações disso para o Brasil e para outras sociedades. Muito obrigado. Bem, gente, é o seguinte, a partir de agora nós vamos continuar levantando questão por questão que foi apontada pelo Barreto e pelo Campolino e ficar por aqui uns 3 dias seguidos, sem parar. Porque se fôssemos considerar ponto a ponto o que cada um colocou e elencou como importante num livro que, por sinal, é até pequeno para o tamanho da empreitada, realmente dá caldo para alguns dias de trabalho. 2 coisas que eu queria colocar. Primeiro, eu fiquei impressionado e feliz pela capacidade dos senhores que eu conheço há tantos anos, que eu leio há tantos anos e que eu admiro há tantos anos, em expandir a sua compreensão, que normalmente é restrita às especialidades. Isso é muito legal. Isso é muito interessante, como vocês conseguiram, nesse trabalho, avançar para os lados, para cima, para frente, como se fosse uma grande sequência de círculos ao tratar dos assuntos. Segundo, que depois que o Campolino falou, me lembrei do Wander Piroli, principalmente o seu finalzinho aí, né, a respeito do futuro da humanidade, que o Wander dizia que ele não era um pessimista, ele era um otimista em pânico. Então, estou nesse ponto, Barreto, Campolino, virei otimista em pânico. Bem, agora
Vamos agradecer as muitas pessoas que estão nos assistindo aqui no YouTube, sabendo que também está sendo transmitido em simultâneo no Facebook e no Instagram, além das redes da The Book Company em Portugal e África, simultâneos. Silvana Gontijo, querida Silvana, muito obrigado. Romeu Guimarães, Vera Campolina, Yolanda Mourão Meira, Mariana Oliveira Mendanha, muito boa noite. Bernardo, Ilka Ferrari, Andréia Figueiredo, Arley Vitor, Gustavo Baduino, Gabriel Santabala. Eu gosto de falar nomes todos que estão aqui no chat. Tem muito mais gente assistindo. Gabriel, Silvana de novo, Bernardo Campolina, Vera, Nádia Batella Gottlieb, querida biógrafa de Clarice Lispector, Maria Lourdes Mendes, Hernani, Cristina, muito obrigado por estar essa noite conosco, compartilhando a sabedoria desses dois sábios. Bem, minha pergunta é a seguinte. No campo da linguagem, onde nós sabemos que a dominação é um fator preponderante, uma mulher chega à porta do escritório de Clélio Campolina, atraindo sua atenção. Similares e diferentes, né? Um probleminha aí, Campolina? Não, tudo bem. Temos assuntos similares e ao mesmo tempo diferentes. O Brasil e a China têm línguas consideradas impossíveis, o resto do mundo, sendo que mandarim ganha qualquer coisa. E ao mesmo tempo está a China aí liderando o mundo. A pergunta é muito simples, Campolina e Barreto, começando pelo Barreto. A linguagem conta pouco? Não, a linguagem é fundamental, é o que distingue o humano do restante do reino animal. Então, o humano é o que é por sua linguagem. Entre o humano e o animal não há continuidade, há ruptura. E essa ruptura é devida exatamente à linguagem nossa que subverte o reino natural. Agora, a China, ela tem esse idioma quase que inacessível para nós ocidentais, mas ela já admitiu tranquilamente que o idioma da globalização é o inglês. Então, isso para ela não é problema. Ela já admitiu isso. O idioma da globalização é o inglês. Então, ela navega bem. Campolina. Eu acho que o Barreto já explicou com muito mais propriedade que eu explicaria. Eu acho que o mundo está cada vez mais integrado do ponto de vista do diálogo. Hoje, inclusive, todas as revistas acadêmicas e científicas publicam predominantemente só em inglês. Os chineses aprendem inglês com uma velocidade impressionante. Quando eu fui à China pela primeira vez, as crianças chinesas, a juventude chinesa parava gente na rua pedir para conversar com eles, para eles aprenderem inglês. A metade das livrarias chinesas eram de como aprender inglês. Então, eles se comunicam, é uma coisa muito curiosa. Os chineses se ocidentalizaram na forma de conviver conosco, ao contrário dos outros países asiáticos. Ou seja, uma convivência com uma jovem chinesa, por exemplo, é comum, depois de uma certa intimidade, beijinho no rosto, cumprimentar pegando na mão. Essas coisas jamais acontecem na Coreia e no Japão, por exemplo. Não há toque físico. Isso é contra a cultura deles. A China tem alguma coisa que o Barreto pode explorar melhor. Eles têm uma combinação de filosofias de vida ou de religiões não teístas, que é o confucionismo, que é uma filosofia, mas que é quase hoje considerado uma religião, o taoísmo e o budismo, e convivem isso de forma pacífica, sem conflito, tá certo? Então, é um governo extremamente autoritário,
centralizado do ponto de vista do Partido Comunista, mas com uma forma de convivência com a sociedade mundial extremamente aberta, tá certo? Não há nenhum problema de convivência, de entendimento, e até a maneira de vestir e de se comportar são semelhantes ao Ocidente. O chinês veste como nós, pelo menos depois da tunga do Mao Tse-tung, depois do Deng Xiaoping, tá certo? Então, eles estão assimilando os hábitos culturais ocidentais com uma rapidez extraordinária. Os restaurantes, você hoje não encontra mais eles matando o animal na porta do restaurante para fazer para você, tá certo? Para você escolher o que você queria. Então, não há problema de linguagem, não há problema de comunicação, não há nenhum problema de entendimento. E o econômico costurando tudo em primeiro nível. Barreto, nós temos aqui duas perguntas, eu vou fazer com que o público participe. A primeira para o Barreto, a segunda para o Campolina. Ilka Franco Ferrari pergunta para o Barreto: costumamos dizer que o ICS é a política. No contexto da escrita deste livro, como podemos pensar essa afirmação? Para quem não sabe, ICS é a abreviatura do inconsciente. O inconsciente é a política. É uma afirmação que existe no contexto da psicanálise. Eu trato essa questão, Ilka. Eu trato e ilustro. Por exemplo, quando eu falo dos governos totalitários. Os governos totalitários, eles se fundam na identificação. O exemplo mais citado é Hitler, com o povo alemão, na época do nazismo, se identificando em massa com ele. Freud escreveu a teoria do nazismo antes que ele acontecesse. Então, nesse sentido, Freud foi alguém que previu o nazismo, né? E o inconsciente é a política, é uma frase que tem como cerne a identificação. E, no caso de Hitler e da sociedade alemã, nós temos aí um exemplo magnífico, mas não o único. Eu cito outros e quem quiser poderá acompanhar isso no livro. Olha, eu ia fazer outra pergunta Quer dizer, não vou fazer porque eu vou me comprometer com Arley Victor aqui. Mas você sabe que eu estou com vontade de fazer a mesma pergunta para o Campolina? Campolina, a mesma pergunta para você. A questão do inconsciente é política. Olha, eu não sou psicanalista, então eu não tenho competência, fundamento técnico para falar sobre essas coisas. Mas, para mim, o inconsciente é algo que nos move o tempo inteiro. É aquilo que, por exemplo, você dirige um automóvel sem pensar o que você está fazendo. Isso, para mim, você tem uma coisa que é automática, que, para mim, é eu não sei se eu posso usar essa expressão, se é um absurdo, é uma consciência inconsciente. Você sabe o que você está fazendo, mas você não tem a consciência explícita do que você está fazendo. Então, eu acho que o inconsciente é que move a gente o tempo inteiro. Ele é o motor da nossa movimentação, da nossa ação. No meu entendimento de leigo, não sou psicanalista e nem médico para saber como funciona o inconsciente. Mas esse é o sentimento que eu tenho. Eu sou movido por aquele conjunto de valores que estão armazenados, as sensibilidades que estão dentro de mim, muitas vezes elas não estão afloradas. Eu não tenho visão explícita delas, mas elas estão nos movendo o tempo inteiro. Tá bom, respondeu bem, Barreto. Vai. Gostou não, Campolina? Pode criticar e corrigir, Barreto. Não, eu acho que dentro
da perspectiva de um economista, eu acho que foi acima da minha expectativa. Eu acho que continua achando que não gostou, Campolino. Aqui. Bem, tem duas perguntas que o Arley fez aqui, eu vou dar uma misturada. Ele pergunta se você acredita que essa transferência de tecnologia do Vale do Silício para a Shenzhen fará da China um líder mundial na economia. Depois, abaixo, pede para elencar qual o fator primordial para o desenvolvimento tecnológico chinês e se é isso que vai determinar a ascensão ou manutenção dessa ascensão da China no cenário mundial. Não, primeiro é o seguinte, eu não tenho clareza de que houve uma transferência direta e explícita do Vale do Silício para Shenzhen. Primeiro é o seguinte, é uma situação geopolítica muito complexa. Os Estados Unidos apoiaram muito a China logo depois da Revolução, exatamente para fazer um contraponto com a pressão da Rússia, da União Soviética. Porque a China, embora tenha feito uma revolução comunista, socialista, na mesma linha da Rússia, ou depois da União Soviética, inclusive assimilou várias experiências russas, mas em seguida a China não quis fazer aliança com a União Soviética. Haja visto o Pacto de Varsóvia, que foi o grande pacto militar da Rússia contra a OTAN, e a China não topou participar, nunca participou. De maneira que é uma coisa contraditória. Em geopolítica, a coisa é muito complexa. Ou seja, a suposição de dois regimes aparentemente paralelos não levaram a ações comuns. Então, os Estados Unidos fizeram muita concessão no início para a própria China, mas para o restante da Ásia. O Japão e a Coreia foram seguros pelo apoio geopolítico americano depois da guerra, porque com a Rússia e depois da Revolução Chinesa, a Ásia seria uma presa fácil para as revoluções socialistas. E depois da guerra, os Estados Unidos não queriam que isso aceitasse. Então, o grande sucesso coreano tem também por trás, em que pese o grande esforço deles, o apoio americano e a recuperação japonesa também. Só que há um livro do Michael Pillsbury, que eu cito aí no texto, que é exatamente que era o representante dos Estados Unidos na China, que passou 20 ou 30 anos representando os Estados Unidos, que inclusive morou 3 anos em Taiwan para aprender chinês primeiro, e ele confessa que depois de 20 anos ele chegou à conclusão que ele não sabia chinês, ele não sabia mandarim, que é uma língua tônica, depende da tonalidade. Você tem uma ideia, a palavra mó pode ter que me disseram outro dia que tem 16 significados. Pode ser mãe, pode ser coisa ruim. Tá certo? Nem o nosso uai. Nosso uai tem 17.333 significados. Você sabe disso, né? Não. O quê? O nosso uai tem 367 significados. Não sabia, não. Então, é uma língua de compreensão muito difícil. Então, esse livro do Michael Pillsbury ele diz que os Estados Unidos foram enganados pela China e que a China queria o apoio americano apenas para ela se fortalecer e depois se transformar na grande oposição aos Estados Unidos. É essa a razão pela qual o Trump queria o grande desafio com os Estados Unidos e agora o Biden, apesar de mudar totalmente a orientação política, largou o neoliberalismo de lá, está fazendo investimento para valer, mantém a política de tensão com a China. De maneira que é algo extremamente complexo no cenário da geopolítica mundial que vai acontecer. Barreto. Agora, a China, só para completar, a China, a Academia de Ciências da China tem status de ministério, é planejado, eles planejam para 20, 30 anos. Eu acompanhei o 13º Plano Quinquenal, que foi lançado em 2015. Em 2016 ele foi desdobrado para toda a coisa da internet, depois para a liderança da China em 10 tecnologias de destaque. O 14º agora tem metas para 2035 e tem metas implícitas para 2049, quando vai comemorar o centenário da Revolução. Que data nós estamos comemorando da China agora relacionada a 100 anos? Partido Comunista, criação do Partido Comunista Chinês. Entendi. 1922, será o ano que vem. Perfeito. Barreto,
nós já estamos quase chegando ao final, conforme combinado. Então, tenho que fazer a pergunta que move o livro. A pergunta que movimentou o desejo de realizar o livro. Quais são as comparações, mais a título de conclusão, que você faz a respeito de Brasil e China depois de ter escrito esse livro? Olha, muitas comparações seriam possíveis. Por exemplo, na educação, na saúde, no regime político. E essas comparações poderiam trazer luz para muitos de nossos problemas. Vou dar um exemplo. O SUS parte de um princípio. Saúde é direito de todos e obrigação do Estado. É lindo, mas é inteiramente utópico. Isso dá margem a essa avalanche de processos na justiça. Qualquer pessoa que tem direito a um remédio que custe 100 mil uma ampola, entra na justiça e ganha porque está dito isso na Constituição. Agora, com isso, não há uma política defensável de saúde, porque cuidados básicos vão perdendo verba para causas desse tipo. Então, é algo que precisa ser revisto. Na China, por exemplo, não há uma gratuidade para o atendimento da saúde. Na China, o chinês paga pelo atendimento dele. Não paga a totalidade, mas paga. Ao mesmo tempo, a responsabilidade individual sobre a sua própria saúde na cultura oriental é imensamente mais valorizada do que aqui. Sim, mas com essa ideia de que a saúde é responsabilidade do Estado, você reduz a possibilidade dessa responsabilização que você acabou de citar. Exatamente. Então, é um pequeno exemplo de como que você ler sobre a China pode lançar luz sobre o debate brasileiro. Outro exemplo, a educação. A educação básica na China é tempo integral, gratuita e obrigatória. A universidade na China é paga. É paga. No Brasil é quase o contrário. As universidades federais estão aí, né, abundantes, e a educação fundamental nossa é bastante precária. Então, seria outra questão que poderia ser correlacionada e alimentar um debate que não seja um debate como aquele que eu falei, agressivo, na base da categorização. Ah, você é direitista, ah, você é comunista. Isso não leva a nada. Nós precisamos de trazer esses problemas para a mesa, discutir com seriedade e traçar planos e caminhos para o Brasil sair dessa situação dramática e de deteriorização progressiva que nós estamos. Nossa, eu teria mais 18 perguntas, vai ser difícil, a gente vai ter que fazer outro, viu, gente? Campolina, Vamos, combinado mesmo, eu faço sério, vamos amadurecer essas coisas. A título de conclusão, essa é a minha pergunta. Quais são as conclusões que você tira depois de ter escrito esse livro, olhando Brasil e China? Primeiro, eu venho acompanhando a coisa da China há muitos anos. Como eu já disse, 20 anos que eu frequento a China, fui lá 10 vezes. Eu acho que nós temos muitas coisas que nós podemos aproveitar da experiência chinesa. Obviamente, que eu acho que é um governo autoritário, totalitário, sem liberdade. Esse também é um desafio para eles. Mas a questão educacional, como o Barreto disse,
escola tempo integral, obrigatória, gratuita, escola básica. A educação básica no Brasil é um dos maiores desafios. Não existe na história da humanidade nenhum país que se desenvolveu do ponto de vista econômico e social sem educação básica de qualidade. E eu falo isso à vontade, porque eu sou um professor de uma universidade, tá certo? Mas educação básica é fundamental. A questão da saúde. A China hoje tem 3 sistemas de saúde que estão tentando cobrir, que é uma população de 1,3, 1,4 bilhões de pessoas, de forma diferenciada, para cobrir todo mundo. A questão habitacional, ou seja, a questão urbana brasileira é uma tragédia. A China está monitorando isso com muito cuidado. O investimento em ciência e tecnologia. A China tem uma orientação muito clara: ciência e tecnologia para o crescimento econômico, para o bem-estar e também para a competição, que nós não sabemos o que vai acontecer. Então, são experiências que nós devemos observar. Uma coisa que é muito específica na minha área profissional: a China está fazendo um acelerado processo de ampliação do mercado interno. E, portanto, a renda na China está ficando muito concentrada, mas eles vão ter que desconcentrar a renda para ampliar o mercado interno, porque eles sabem que não é possível continuar crescendo em cima só de exportações. Então, a ocupação do oeste da China, que a China cresceu muito, tudo só no leste. Agora, o sistema ferroviário chinês, moderníssimo, a urbanização chinesa, a transferência de atividade produtiva para o oeste da China, são todas experiências muito ricas que nós podemos observar, inclusive dado um país com a dimensão territorial do Brasil, com o nível de desigualdade que nós temos, a igualdade social, desigualdade territorial. Então, todas essas são experiências que nós podemos absorver. E uma coisa central: eles planejam e executam o planejamento. O Brasil não planeja. O planejamento do Brasil é livro escrito com objetivo político, põe uma opção de coisas que não são execuíveis, tá certo? Não tem financiamento, não tem implementação, não tem institucionalidade, não tem instrumento. Então, tudo isso são aprendizados que nós podemos ter, criticando também as coisas que nós discordamos deles. Porque cada povo tem a sua cultura, tem a sua herança histórica, as suas condicionantes. Nenhum país pode copiar a experiência do outro. Você pode ver o que deu certo e ver como você adapta para a sua realidade. E não essa massificação absoluta, que é um problema da globalização. Nossa Senhora, ficou tanta coisa faltando nessa conversa. Vamos marcar outra? Vamos? Aí eu ia entrar agora na questão da cultura em si, né? Não só as diferenças, como as forças, né? Cultura no país, no Brasil, tem uma força completamente diferente da cultura sufocada que existe na China, né? Mas isso já é outra história. Queria agradecer imensamente Barreto, imensamente também ao Campolina, não sem antes agradecer também a nossa parceira que está aqui, a Carol Mesanto. Muito obrigado, Carol, por seu trabalho conosco. Belo trabalho, eu fiquei de olho aí no seu trabalho. Muito obrigado, viu? E como sempre eu faço, Carol, por favor, fale o nome dos nossos convidados hoje. Começando pelo Francisco Paes Barreto, que é muito mais idoso. Eu sou mais velho que ele. Eu sei, estou fazendo malandragem. Vamos lá. Francisco Paes Barreto. Muito obrigado. Agora, Clélio vai ser difícil, hein? Clélio Campolina.
Muito obrigado, viu? Queridos amigos, muito obrigado por quem nos assistiu. Eu também senti, então, muitas pessoas aqui na nossa live, no nosso chat, reclamando que o tempo está curto. Vamos combinar uma outra partida. Desde já, marcando os pontos que ficaram em ser abordados. Vocês combinarem, estão convidados de novo. Topam? Tudo bem. De minha parte, que é o mentor do livro, é ele que decide. Eu aproveito a oportunidade para agradecer o Campolina por ter aceito o meu convite espinhoso, trabalhoso, e agradecer ao Afonso mais uma vez, não só por essa abertura, mas por esse novo convite que eu aceito. Campolina, encerra para a gente, nessa, querido. Com todo prazer. Tá certo? Muitíssimo obrigado. Como eu disse, eu passei mais de 40 anos na universidade fazendo palestras e conferências, mas tudo sobre temas muito específicos. É a primeira vez que eu tenho um debate aberto assim para um público e acompanhando um psicanalista, tá certo? Que realmente foi o meu maior desafio. Foi muito bom para a gente ouvir vocês. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.